E, nesse sentido, os Estados Unidos têm que, de facto, encontrar instrumentos que fortaleçam esse relacionamento com a maior parte dos países subsaarianos. E, de facto, tem razão e não tem, a enfocar a falta de instituições mais fortes, talvez uma falta de melhor governação, mas estes mercados têm as suas especificidades e as suas histórias. Portanto, há que reajustar, se calhar, nestas exigências que os Estados Unidos têm feito, para que haja um maior fluir entre as relações e de capitais entre os dois países. Professor Salim, as notícias na última semana vão em torno do setor petrolífero. Fala-se do atingir o pico, que já não será, segundo a revista de Bunker, já não será em 2015, os 2 milhões de barris passam agora em 2017, segundo essas previsões. Naturalmente que também há um artigo da Lusa que vai dizendo que Angola pode perder mais de 1% do PIB devido ao gás de xisto chinês, que começa a ser produzido, e que aqui há um dado que o José Oliveira já havia chamado a atenção, que as importações de petróleo dos Estados Unidos para Angola têm estado a reduzir significativamente, o que cria e abre oportunidade para se diversificar as relações comerciais entre os dois Estados. Segundo os dados, um relatório que foi da ODI, Overseas Development Institute, vai chamando a atenção que as importações norte-americanas de petróleo e gás em 2013 tenham sido 50% inferiores ao que seria se os Estados Unidos não tivessem aumentado a sua produção de combustível de xisto em 4 milhões de barris por dia entre 2017 e 2012, como aconteceu. Professor, estes dados chamam a atenção para a necessidade dos Estados Unidos também de jogarem um papel determinante no processo de diversificação da economia dos países africanos. Claro, naturalmente que os Estados Unidos eram um dos maiores importadores do petróleo angolano. Aliás, Angola joga um papel fundamental na segurança energética porque sustenta a importação, é um dos maiores exportadores, quer para os Estados Unidos, quer para a China, quer para outros países que são players internacionais de grande importância. É natural que os Estados Unidos, após a crise financeira, tivesse que mudar o seu modelo económico. Os Estados Unidos, antes da crise económico-financeira, tinha uma economia muito baseada no consumo e especializada em mercados financeiros, deixando a produção real, nomeadamente para outros países asiáticos. Após a crise financeira, teve que, devido à sua crise de déficit duplos gêmeos, portanto, déficit orçamental e déficit comercial, tem que reestruturar esta economia. E, face a essa questão, tem que também encontrar outros modelos energéticos. E hoje em dia, quem está, no fundo, a ganhar maior posicionamento em termos de energia é o gás. O gás, em termos de produção, tem vindo a ser cada vez menos oneroso, a sua transportação tem sido cada vez menos onerosa, e isso tem feito com que a utilização do gás para combustível e para energia tenha sido cada vez mais utilizada. Os Estados Unidos têm grandes reservas em termos de gás xisto, então é natural que aproveite essas reservas para a sua própria produção. Isso afeta os países exportadores, como Angola. Em Angola já tem pensado há muito tempo de como diversificar a sua economia para além do petróleo. Mas, claro que não é um processo fácil, não é um processo rápido, é um processo de médio e longo prazo. Há que criar as condições fundamentais para que haja atração de capital para outros setores. Isso passa pelo clima de negócio. E é aí que os Estados Unidos foca bastante nos países subsaarianos, África subsaariana, que têm que melhorar o clima de negócios. Isto em termos de legislação, em termos de licenças, em termos de facilidade de entrada de capitais, facilidade de entrada de pessoas qualificadas, tecnologias, etc. E que muitas vezes nesses países não é muito fácil porque os mercados têm um acesso mais restrito, porque já existem players nesse mercado e que muitas vezes dificultam a entrada de concorrência. E é aí que os Estados Unidos têm imprimido uma tecla mais forte que estes países têm que facilitar a entrada de capitais estrangeiros. Isto é uma oportunidade, vendo este perigo, e não só, porque a própria China, que é um dos maiores importadores de petróleo angolano, também hoje em dia está a sofrer de excedente de petróleo das suas refinarias.
Portanto, isso também é um sinal, indicador de que poderá afetar, no fundo, as importações de Angola, portanto, ou melhor, as exportações de Angola para a China. E, para além disso, este dado que os americanos têm cada vez importado menos petróleo, menos 50% daquilo que necessitava relativamente aos anos anteriores. Portanto, os dados estão já na mesa e as tendências já estão aqui, no fundo, a serem desenhadas. E Angola tem que encontrar uma estratégia de que é óbvio que o petróleo é importante, o petróleo representa uma indústria sofisticada aqui em Angola e há que aproveitar essa sofisticação para transpor para outros setores. Portanto, o próprio modelo que Angola encontrou para desenvolver o setor petrolífero, encontrou para desenvolver o setor da banca, encontrou para desenvolver o setor da construção e pode utilizar um modelo similar para desenvolver os setores como a agricultura, como as pescas e como o turismo e os serviços, para gerar mais emprego e mais rendimento para as populações. Falamos com o professor Salim Valimabadel, que é diretor da Católica Business School e do Centro Universitário. Estamos a falar sobre as relações Angola-Estados Unidos, tudo em função da visita do secretário de Estado John Kerry a Angola e também a visita que o presidente José Eduardo dos Santos poderá efetuar em agosto próximo aos Estados Unidos, onde o ZAC Magazine sabe que poderá, ainda está previsto e está-se a preparar um encontro entre José Eduardo dos Santos e Barack Obama, mas Barack Obama vai encontrar-se com os chefes de Estado africanos convidados. Foram convidados de cerca de 95% dos países africanos, o que é um dado assinalável. José Oliveira começou por alertar para esta questão do petróleo, que os Estados Unidos estão a importar cada vez menos petróleo. E também há uma questão muito, mas muito importante, que é os Estados Unidos vão olhando para o setor das energias novamente, porque tem 20 mil milhões para emprestar a países africanos. Gana está naturalmente entre esses países, Moçambique também está. São atualmente 4 países africanos, mas já mostrou vontade de apoiar Angola no seu processo de aumentar a capacidade de produção de energia. José Oliveira, há aí 20 mil milhões para países africanos. Será uma janela para que se migre apenas do setor petrolífero para outro segmento do setor das energias, que no caso a produção de eletricidade? Poderia ser uma janela e uma oportunidade, mas o grande problema primeiro que se põe em relação a Angola está a desenvolver alguns grandes projetos para o aumento da produção e o consequente transporte de energia, e se vocês repararem, nenhum desses grandes projetos vai a concurso internacional. De maneira de alguma parte desses